Olá, eu sou o professor Egon, do Sistema de Ensino Aprende Brasil, e hoje a gente vai falar sobre o organismo humano, né, que está no material do sexto ano, na unidade 4, e especificamente sobre o tema Organização dos Seres Vivos e Tecidos, né. Só lembrando que todos os slides, né, todas as figuras que aparecem nessa apresentação, todas elas estão no livro didático, na unidade que a gente está referenciando aqui. Bom, qual que é a importância da gente falar sobre organização dos seres vivos e tecidos, assim, e até nessa ordem, né? E outra coisa também é a gente separar, né, que tipo de organização dos seres vivos que a gente está falando. Nesse caso, né, para não confundir, não estamos falando da organização em relação à família, gênero, espécie e tudo mais. Estamos falando da organização dos seres vivos em relação à composição celular, química, física dos organismos, né? E aqui eu vou usar um exemplo bem simples para ilustrar, né, essa organização, né? Começa aonde, né? Quais são os menores tijolos da matéria que a ciência conhece, né? São os átomos, né? E a partir da afinidade eletrônica dos átomos, eles começam a se unir e formar novas moléculas, né? Aqui eu tenho duas, posso usar os vermelhinhos para falar que são dois hidrogênios, e a molécula mais pesada, né, o oxigênio, né? A partir da afinidade eletrônica que eles têm no nosso planeta, né, na nossa atmosfera, eles se ligam e formam um elemento químico, né, um composto, né, que seria, no caso, a água. E a partir do momento que esses elementos eles vão sendo expostos a eventos climáticos, vulcânicos, elétricos, né, através de tempestades e tudo mais, eles vão se tornando cada vez mais complexos, formando organelas. Essas organelas acabam se englobando entre si, né? Acabam se especializando, né? Formando células. Essas células acabam também se especializando e formando tecidos, né? Por exemplo, tem organismos que vivem em colônia, né? São organismos unicelulares, mas todas elas juntos eles vivem em colônia, e essa colônia acaba se especializando, né? Isso é uma das primeiras evidências que a gente tem de especialização celular no nosso planeta, né? E aí você tem a formação dos tecidos. Esses tecidos, a partir da especialização, eles formam órgãos. Esses órgãos, a partir dessa especialização, eles vão formar sistemas, e esses sistemas, em conjunto, eles vão formar os organismos, né? Todos os organismos que a gente tem no nosso planeta, né? E aqui é um exemplo da especialização das células nos tecidos, né? Ou seja, qual que é a grande sacada desse conteúdo, né? É entender que as células, a partir da evolução, né, que elas têm no nosso planeta, elas se especializaram, né? Aqui tem exemplo de células musculares, né, que são células do tecido muscular, células do tecido adipócito, né, que são células do tecido que se especializaram no tecido conjuntivo para armazenar gordura, né, servir como reserva energética. E também outro exemplo legal são os neurônios, que fazem parte do tecido nervoso, né? Daqui especificamente a classificação, né, dos tecidos do nosso corpo humano, né? O tecido epitelial, que o principal exemplo é a pele, né, seria o maior órgão do corpo humano, né, responsável por toda a proteção do corpo, regulação térmica, perda de calor e tudo mais. O tecido nervoso, responsável por todo aparato sensorial, né, equilíbrio do corpo, sensação de umidade, de temperatura e tudo mais. Tecido muscular, responsável por praticamente toda a mecânica do organismo. E o tecido conjuntivo, que também está relacionado à mecânica, reserva energética, sustentação e transporte de substâncias. E aqui uma sugestão de atividade para vocês fazerem em casa, né? Se sabemos que a unidade básica do corpo humano é a célula, né? E aí pesquise sobre quais são as organelas que compõem a célula e suas funções, e sobre tecidos, né? Que é na prática de esportes, como futebol ou vôlei, quais tecidos auxiliam na sustentação e na movimentação do corpo. E lembre que o corpo humano é um conjunto complexo de tecidos interdependentes. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.